Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vivian e eu queria falar um pouquinho desse início do meu processo de transformação. Nesse primeiro mês eu já notei que eu cometi 3 principais erros, que seria a compra em excesso de muitos alimentos saudáveis, né, que acabou não utilizando, acabou perdendo, acabou gerando, então, um desperdício. A gente não tinha muita noção, assim, do que a gente consumiria, né, porque a gente estava acostumado, assim, com um padrão de compra, e aí, como eu queria mudar o meu estilo de vida, eu acabei comprando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguia organizar como seria a minha alimentação. A gente não consegue consumir tantos alimentos saudáveis assim. Precisa ter uma base que a gente vai usar com aquela frequência, né? Porque às vezes a gente até não consegue perder peso em função disso. A gente começa a ter um excesso de consumo de alimentos saudáveis. Depois que tu entende um pouco mais da questão das calorias, tu consegue enxergar isso. E foi depois dessa função que eu comecei a ver as calorias, do que eu estava consumindo, é que eu me dei conta de que eu tinha comprado várias coisas que eu não ia conseguir utilizar e não ia dar vencimento de comer. O segundo principal erro foi achar que uma refeição livre 2, 3 dias na semana não faria diferença. Nesse período de janeiro, eu tive um aniversário, né, que eu fui, e teve o meu aniversário. Então, eu acabei consumindo, né, salgadinhos, enfim, num dia. E aí, no domingo, eu fui fazer o bolo do meu aniversário, eu acabei comendo um pouco de doce, né, de recheio, cobertura, enfim. Na segunda da mesma semana, teve o meu aniversário, então eu acabei comendo uma refeição, a janta, né, que a gente fez uma janta. Então, a janta foi uma refeição livre, mais o bolo, mais o doce, né. E aí, depois, na terça-feira, acabei consumindo também mais um pedaço de bolo. Na quarta-feira, recebi uma visita e acabei também tomando um café com mais bolo, enfim. E aí, nesse curto período de tempo, né, da sexta de uma semana até a quarta da outra semana, eu acabei consumindo doce, né, principalmente o doce, todos os dias. Fez bastante diferença, bastante mesmo. Eu me senti bem mais inchada, eu ganhei mais peso, porque aquela coisa, né, pra gente ganhar é assim, super fácil. Pra gente perder, a gente leva aí mais de uma semana pra perder meio quilo, mas pra gente ganhar é rapidinho, né? Então eu achei que não faria tanta diferença por eu estar fazendo muita atividade física, mas fez diferença sim. E aí, dentro dessa janela, desse período, eu acabei ganhando peso, acabei me sentindo mais inchada, né? Mesmo fazendo as atividades físicas que eu estava fazendo todos os dias. E o terceiro erro que eu cometi também foi não consumir no mínimo os 2 litros de água por dia. Eu tenho bastante dificuldade de consumir água. Não era o meu costume consumir tanta água. Então, pra mim, isso é muito difícil. Então, eu tenho lá uma garrafa específica, né? Que eu sei que eu preciso consumir um daquele de manhã e um daquele de tarde, né? Só que eu não tava consumindo nenhum por dia, né? Então, eu tava consumindo muito pouca água. E isso me fez também inchar muito, me sentir muito, muito, muito inchada, principalmente, né? Principalmente, tipo, a região do abdômen, né? Enchi bastante, assim. Então, até nesse meio período, assim, que foi meio que tudo junto ali, a função das refeições, mais a função de parar de consumir tanta água foi meio junto. E aí eu até meio que, tipo, me senti meio ruim, assim, meio que me desmotivei, assim, né, na função das atividades. Mas aí depois eu voltei, né, porque a gente tem esses períodos, assim, né, como tudo que a gente tá construindo novo, é muito difícil a gente manter exatamente a mesma rotina no início, assim, até a gente se acostumar e até a gente criar esse hábito, leva um tempo. O consumo de água é essencial, assim. Nesses dias eu tive muita dor de cabeça. Como eu tô tomando a medicação para pressão alta, mas a falta de consumo de água acaba deixando o nosso sangue mais denso, então o que contribui, inclusive, né, para subir um pouco a pressão, para alterar um pouco a pressão. E foi uma coisa que eu senti muito, assim, né, de não tomar tanta água. E pra mim, o mais fácil é tomar água no copo com canudo. Eu não consigo consumir tanta água tomando água no copo. Então, eu preciso ter um copo com canudo para eu conseguir consumir mais água. Para mim, eu tenho mais facilidade, já que eu tenho essa dificuldade de sentir sede, eu não sinto sede. Eu tomo água porque eu tenho que tomar. Eu, por muitos anos, né, às vezes o que eu consumia de líquido no dia eram 2, 3 canecas de café. Eu não tomava água. Então, isso é uma coisa que eu tô tendo bastante dificuldade, enfim, para me adaptar. Mas, com a garrafa, com canudo, para mim, se torna mais fácil de eu conseguir atingir essa meta, porque eu tô sempre com a garrafa do meu lado. Então não tem assim, eu não tomo quando eu sinto sede. Eu tomo porque a garrafa tá ali do meu lado e eu sei que eu preciso tomar aquela garrafa, a quantidade que cabe naquela garrafa durante o período da manhã e aquela quantidade que cabe na garrafa no período da tarde, e eu consumo um pouco menos à noite, né, porque eu tenho sono muito leve, então pra não ficar levantando tanto durante a noite pra ir ao banheiro. Então acho que os principais foram esses, assim, né, se acostumar, né, com uma nova rotina, e às vezes a gente falha até isso virar um hábito, né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para quem estiver assistindo esse vídeo, que a gente errar no início faz parte e que é um processo lento
e que a gente não pode desistir só, que a gente precisa se adaptar e fazer aquilo que a gente consegue, se propõe, assim, né? E que a gente nunca deixe de tentar todos os dias um pouquinho. É um passinho de cada vez para que a gente consiga alterar a nossa rotina e alterar o nosso estilo de vida. Cometendo alguns errinhos, o importante é a gente conseguir enxergar aonde que a gente errou para que não repita uma próxima vez. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.